Copa América no Brasil, o futebol no debate político. Já o Exército decidiu ali pela não punição do general Pazuello, assunto aí que trouxe um imenso debate na seara política e dentro das Forças Armadas. E no Senado, a semana na CPI do Covid foi em torno ali do debate sobre o tratamento precoce. Essas foram as principais pautas da Semana Política em Brasília, que nós temos o prazer de debater com o doutor Tarlen José. Ele que é advogado e coordenador de relações institucionais da Malta Advogados e analista político. Muita alegria recebê-lo novamente, doutor, aqui no Análise dos Fatos. Muito obrigado por me receber aqui novamente, Giovanni. É um prazer participar desse programa, colaborar e discutir os assuntos importantes da semana sobre a política brasileira. Vamos ao debate. A Semana Política em Brasília terminou ali com o anúncio da esperada decisão do Ministério do Exército em relação ao general Pazuello. A decisão foi por não punição no general, o que causou aí um imenso debate no final de semana na seara da política. Doutor Tarlen, não era uma decisão esperada nesse sentido, né? Exatamente, Giovanni. O que acontece nós temos uma democracia jovem, recente, vivemos um período militar em que nossa própria Constituição demonstra e pune justamente a participação de militares em atos políticos, o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, quando o ex-ministro Pazuello participou de um ato junto ao presidente da República, e se esperavam que o Exército fosse puni-lo justamente para demonstrar que não se envolve politicamente com as situações que ocorreram em relação a esse ato público. A maioria do comando do Exército esperava essa punição. Houve um racha dentro das Forças Armadas, dentro do Exército, em relação a essa decisão de não punir o general Pazuello e uma repercussão automática também no Congresso Nacional. Desde que esse ato ocorreu, muitos senadores, muitos deputados criticaram a atuação, a participação do general Pazuello nesse ato público no estado do Rio de Janeiro. Eu conversei, doutor, com vários senadores e deputados após a decisão. E conversei também com 2 analistas políticos e 2 jornalistas. A visão geral que eu senti, desde a campanha eleitoral, Bolsonaro vem tentando ali colocar as Forças Armadas na seara política. No exercício do governo, em todos os momentos em que ele está ali acuado, ele acaba fazendo pressão utilizando as Forças Armadas. E nesse episódio aí, os comentários é de que Bolsonaro atuou de forma muito veemente, junto inclusive ao ministro da Defesa e ao comando do Exército, para não haver punição. A minha pergunta a você, as Forças Armadas estão se rendendo a um projeto político no país? Eu entendo, Giovanni, que esse ato foi muito pontual. Em várias situações o presidente já quis demonstrar que ele possui certo poder sobre as Forças Armadas, mas em vários instantes vimos também os representantes dessas forças afirmarem que as Forças Armadas não pertencem ao presidente da República, mas sim ao país. Então a gente já viu uma série de fatos, acompanhamos uma série de fatos sobre esses pontos e eu acho que nessa ocasião, pontualmente, o Exército optou. Mas o presidente da República ainda não possui todo esse poder em relação aos chefes das Forças Armadas. Acredito que essa questão do general Pazuello foi um fato pontual. Não deve se repetir caso ocorra novamente. Pois é, agora a minha análise é de que o Exército se apequenou. O Exército aí como uma importante força, ao descumprir ali o que diz a Constituição e ao permitir que um general da ativa participe de um ato político, inclusive o Exército fere ali o princípio da sua hierarquia, descumpre a Constituição e torna-se muito vulnerável. Isso é muito ruim para o país. Ouviu-se que muitos comandantes das Forças Armadas criticaram o fato de não ter se cumprido essa punição, pois vai na contramão de que as próprias Forças Armadas demoraram anos para construir essa questão de respeitar a hierarquia, respeitar as normas. Isso é uma coisa que enfraquece muito, um fato que enfraquece muito esse posicionamento das Forças Armadas brasileiras.
Num ponto muito importante ainda sobre esse tema, a gente chega ali no momento em que se retoma o regime democrático no Brasil. Houve-se ali a construção de um processo de anistia, onde os dois lados foram anistiados, para não haver a sequência ali de punições já na volta do regime democrático. E o Exército foi anistiado, inclusive, pelos crimes que cometeu durante a ditadura militar. Então, a partir daquele momento, a anistia ela traz as Forças Armadas para o seu local, digamos assim, o local que sempre deveria estar nas suas funções de Estado, é o que diz a Constituição. Essa bagunça toda, com o Pazuello participando de movimentos políticos, ela acaba por desalinhar essa construção tão bem feita há mais de 30 anos atrás. Concordo com você, e a gente pode observar, inclusive, que não é só a questão do Pazuello. Na verdade, desde que o presidente Jair Bolsonaro tomou posse, a gente vê uma série de fatos e acontecimentos que tenta desequilibrar essa relação que foi pontuada após a nossa Constituinte, e é um problema, gera-se um problema. Temos que acompanhar muito de perto essa situação, o envolvimento das Forças Armadas com atos políticos. Por isso falo, acredito eu que foi uma questão pontual, e o Exército, e tanto o Exército como as outras forças, não devem deixar isso se repetir caso ocorra novamente. Eu penso o seguinte, naquele momento em que os 3 comandantes da Força pediram demissão, ali foi uma comprovação clara de que as Forças Armadas não iam se render a um projeto político. Mas as Forças Armadas, desde ali a campanha eleitoral, o lançamento de Bolsonaro, ela tem permitido, inclusive, esses movimentos, no meu ponto de vista. Acabou cedendo, inclusive, a um movimento eleitoral feito por um ex-membro da Força Armada. Então, assim, a minha análise final sobre esse tema, interessa a Bolsonaro o caos, confundir a população, criar crises, até porque ele é um produto da crise, ele é um produto do caos. Se as coisas se nivelarem, se organizarem, não serve para ele. Essa é a minha análise. Eu queria a sua. Eu observo que há uma série de fatos que comprovam justamente o que você disse. Porém, devemos observar que há um descontentamento das Forças Armadas, principalmente do alto comando, em relação a esses fatos e essas atitudes que o presidente tem tomado. Acredito eu que ele ainda terá o apoio das Forças Armadas para a próxima eleição, mas esse apoio não será tão firme quanto foi na primeira campanha para a presidência da República. A gente vê esse descontentamento, a gente vê que não há uma relação mais tão pacificada entre as Forças Armadas e o presidente. Então, devemos acompanhar, isso com certeza deve impactar nas próximas eleições, e realmente é isso. A gente observa que o governo, sempre que está passando por uma crise ou que há algo que está realmente causando um grande problema para o presidente, surge-se um novo fato, há um novo fato para que você crie uma nova retórica, uma nova situação, mude o foco da discussão. A gente observa, e se a gente olhar bem, toda essa discussão em relação à punição ou não do ministro Pazuello vem do fato do presidente Jair Bolsonaro estar fazendo carreatas com motoqueiros em grandes capitais brasileiras. E embaixo nas pesquisas. E é justamente, na aprovação. exatamente, e é justamente uma forma de, primeiro, você confrontar a CPI da pandemia, e segundo, tentar aumentar a popularidade do presidente. A gente observa isso e se criou um novo fato que desviou um pouco, inclusive, da questão da vacinação, da CPI da pandemia. É uma tática muito utilizada pelo presidente desde o momento das eleições, desde que ele era candidato a presidente da República. No próximo bloco, nós vamos discutir ali o debate sobre o tratamento precoce na CPI do Covid no Senado. Tratamento precoce foi o tema do debate na CPI do Covid no Senado Federal durante a semana. Por lá estiveram as médicas Nise Yamaguchi e Luana Araújo, num intenso debate que mexeu muito com o país. Duas médicas com pensamentos diferentes, né? Na minha observação, e é um questionamento que eu faço, por que uma médica que tanto estudou, que tanto aprendeu, como a doutora Nise Yamaguchi, se rendeu a um projeto negacionista, a um projeto nesse sentido? No meu ponto de vista, a doutora Luana foi muito bem no debate, mostrou a realidade e, inclusive, comprovou que a Nise está errada. Qual foi a sua análise, doutor? A minha análise é justamente muito próxima à sua, né? A doutora Nise, como secretária do Ministério da Saúde, atuou
defendendo a tese de que a cloroquina e o tratamento precoce seriam uma possibilidade, uma viabilidade para o governo. O problema é, no início da pandemia, realmente estudou-se a possibilidade de que esses medicamentos teriam alguma eficácia contra a Covid-19. Porém, comprovou-se meses depois que não há eficácia alguma. E o problema foi justamente esse: o governo continuou sustentando a tese de que o tratamento precoce teria eficácia. Isso vai muito na ideia que é sustentada pelos próprios eleitores do presidente Jair Bolsonaro, que são contrários à vacinação. Então, por essa razão, sustentou-se dentro do governo essa tese de que a cloroquina e a ivermectina seriam possíveis tratamentos precoces para a Covid-19. Aquela frase lá da doutora Luana, de que o Brasil está aí na vanguarda do atraso mundial, foi uma frase muito bem pronunciada. Para a gente fazer uma análise sobre esse tema, é interessante analisarmos aí inicialmente o que você falou, que no início houve-se pesquisas para o tratamento precoce. Eu tenho lido muito e tenho lido artigos científicos produzidos aí pelas principais universidades do mundo. E é isso, todos nós queríamos um tratamento precoce. Sim. Todos nós queríamos aí que essa tese e esses medicamentos fossem realmente eficazes. O que se comprovou e o que eu vi é que esses medicamentos não são eficazes. E além de não ser, os danos que esses medicamentos causaram à população foram muito grandes. Então aí a outra análise que eu falo, nós temos aí 2 líderes mundiais que anunciam cura através de medicamentos. O Maduro na Venezuela e lá na Coreia do Norte, né, o líder maior da Coreia do Norte. Então a gente vê que a vontade do presidente está mais ali para o curandorismo, ou seja, a solução não é a vacina, não são as teses científicas, não é ali as medidas de proteção social, mas um remédio que vai fazer milagre e esse milagre vai permanecer como um mito. Eu vejo mais ou menos nesse sentido. A gente observa toda essa situação e realmente é difícil você criar uma política pública que não utiliza dados técnicos e científicos como base. E é justamente esse o maior pecado do governo em relação a tudo isso. É nítido que houve a defesa do governo em relação à cloroquina e, nesse instante, o presidente foi obrigado a mudar bastante o discurso, inclusive fazendo um pronunciamento em cadeia nacional na última quarta-feira, comemorando a distribuição de 100 milhões de doses de vacinas. A gente vê uma mudança um pouco na retórica, no discurso do governo, agora começando a apoiar a vacina, informando que antes não tinha feito uso dessa vacina, pois a Anvisa não havia autorizado a utilização dessas vacinas, mas tivemos vários depoimentos na CPI, inclusive do presidente do Instituto Butantan, informando que o Brasil era para ter sido possivelmente o primeiro país a vacinar no mundo, se desde o primeiro momento o governo federal tivesse se empenhado, tivesse ajudado o Instituto Butantan nas negociações com a China para poder desenvolver a Coronavac no Brasil. Então a gente observa, inclusive nesse instante, uma mudança de discurso em relação ao governo, o próprio presidente Jair Bolsonaro passando a apoiar a vacina, mas isso ocorreu após muita pressão, inclusive dos seus pares, seus conselheiros dentro do governo. Foi necessário realizar essa mudança de discurso. Eu vejo assim também. Voltando ao início, é fato que o presidente Jair Bolsonaro desdenhou das vacinas. É fato que em nenhum momento ele criou uma política pública para incentivar aí a vacinação do povo brasileiro. Isso é fato. Nós não estamos, de um lado ou de outro, nós estamos fazendo uma análise muito séria sobre essa situação. E é fato, inclusive, que o governo Jair Bolsonaro tentou atrapalhar, via Anvisa, politização da Anvisa, via início da vacinação, o trabalho que estava sendo feito pelo governador João Dória. Que graças ao governador João Dória, e nós estamos fazendo uma análise fora da política, que hoje nós temos esse percentual de vacinados no Brasil. A cada 10 doses aplicadas, 8 doses vêm lá da Coronavac. Era justamente isso que eu ia comentar. A maioria das vacinas aplicadas no Brasil são vacinas Coronavac. A gente ainda observa uma atuação do governo que dificulta em algumas ocasiões essa negociação entre o Butantan e a própria China em relação, por exemplo, à distribuição do IFA, que é importado da China. A gente vê o presidente ainda fazendo algumas declarações que dificultam esse trabalho e a China tem sido o principal parceiro do Brasil
a produção dessas vacinas. Nós somos totalmente dependentes hoje da China para vacinação em massa. Claro, agora a Fiocruz celebrou um contrato, né, de tecnologia com as vacinas de Oxford, mas a gente vê essa situação e é problemático, é difícil para o Brasil. O Brasil, na verdade, era considerado um modelo para a vacinação. Esperava-se que o Brasil fosse vacinar de uma forma muito mais célere, pois aqui nós temos o Sistema Único de Saúde que consegue alcançar todos os municípios e se esperava, o Brasil era um modelo de vacinação e hoje, infelizmente, estamos vivendo essa crise da vacina, já éramos para estar com muitos mais brasileiros vacinados, evitando a possibilidade de novas variantes, que é uma problemática. É bom e devemos comemorar que a maioria das variantes, até o instante, as vacinas cobrem, inclusive as variantes, mas há sempre o risco de uma nova variante em que terá que se alterar essa vacina. E quanto tempo vamos demorar para se alterar a vacina, para conseguir fazer com que ela cubra, né, essas novas variantes que podem surgir? Então é um problema. O Brasil tem esse número elevado de mortes, principalmente em razão da má gestão para se alcançar o número de vacinas adequados para vacinar a população brasileira. E nós, doutor, você tocou num ponto muito importante. O Brasil tinha todas as condições para liderar mundialmente uma campanha de vacinação no país. Nós temos aí um dos melhores institutos do mundo em matéria de vacinas, nós temos know-how, nós temos uma estrutura de saúde que permite, e para você ver que uma má gestão ela é capaz de destruir tudo isso, que foi o que ocorreu. Então nós temos aí quase 500 mil mortos. Quase 500 mil mortos. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos aí um líder capaz liderando o país num momento tão trágico como esse. Aí a gente vai agora discutir um pouquinho da fala do presidente, né? A minha análise, o presidente acuado retoma ali a fala, um pronunciamento em cadeia nacional, num texto pronto e falando tudo diferente do que ele fala fora, ali na saída do palácio. É uma coisa que não cola, assim, parece que nós temos dois presidentes, né? Aquele que falou defendendo as vacinas, defendendo políticas, e o outro presidente que fala aquelas besteiras ali na saída do palácio, na entrada e saída do palácio. Então a minha análise é o seguinte: a situação do presidente é crítica em matéria de aprovação e inclusive em matéria eleitoral para as eleições de 2022. Ele, percebendo isso, já tenta emplacar um novo discurso. Será que cola? É exatamente essa visão que eu tenho, no sentido de que realmente essa crise em relação às vacinas, à pandemia, pode impactar nas próximas eleições. O presidente Jair Bolsonaro foi uma via que foi muito utilizada pelos brasileiros para não eleger pessoas que representavam a velha política, como o próprio candidato Haddad. Então muitas pessoas votaram no presidente Jair Bolsonaro por ser uma nova via, considerado uma nova via, embora já fosse político há muitos anos, deputado federal há mais de 20 anos. Isso foi uma decisão tomada pela maioria dos eleitores e fez ele chegar até o poder. Mas a gente observa todas essas crises que são geradas pelo próprio governo, por às vezes não saber gerir bem o nosso sistema, um país continental. A gente tem que falar, o Brasil tem uma das melhores estruturas para promover uma campanha de vacinação, mas também é um país continental. Então você tem que fazer uma gestão, temperatura de doses, como transportá-la, qual a melhor dose para distribuir em cada estado. Existe uma gestão toda por trás disso e a gente vê que o presidente talvez não tivesse uma estrutura adequada para conseguir fazer toda essa gestão, além do viés negacionista, os discursos que ele fez, para sustentar as teses que ele defendia antes da eleição. É muito difícil você ter que mudar toda uma discussão, toda uma tese, toda uma ideia que se cria, e ele foi obrigado a fazer isso justamente pelos fatos, pela pandemia. O presidente não esperava ter que passar por uma pandemia, sim, nenhum de nós esperávamos, sim, e obrigatoriamente ele teve que passar a apoiar a vacinação, né? E assim, ainda é um apoio, mas um apoio no sentido de que conseguimos distribuir 100 milhões de vacinas, mas você não vê o presidente falando para a população: se vacine, isso vai garantir ou isso vai ajudar você a sobreviver caso seja infectado. Ainda não há esse apoio formal indicando para que seus apoiadores se vacinem. Isso é uma dificuldade. Correto.
O meu ponto de vista ali, se o presidente estivesse ouvido o ministro Mandetta, seguido as orientações técnicas e científicas, hoje ele seria um líder imbatível aí para o pleito 2022. A opção que ele escolheu é que está levando a toda essa desaprovação. E a própria sociedade brasileira ela pode fazer um comparativo, inclusive, com os Estados Unidos, que estava muito mal ali com Donald Trump na questão da pandemia, e que chega Biden e muda tudo. Olha o quadro que está hoje nos Estados Unidos. O brasileiro ele vai votar muito olhando essa situação. Porque hoje cada brasileiro perdeu um ente querido, perdeu um amigo, perdeu uma pessoa próxima. Os brasileiros sabem que a pandemia está sendo mal gerida pelo governo federal. Aí a gente vem em dois pontos, um em relação à CPI e outro em relação às vacinas. A mudança de dados para tentar mostrar um quadro que não é verdadeiro. Em relação às vacinas, o governo vem que ele é o quarto do mundo em vacinação. Nós somos um país populoso. Então, se você for olhar nesse quesito, o muito importante são as doses aplicadas. Em doses aplicadas, nós estamos lá na 78ª posição, mais ou menos isso. Então, o governo tenta distorcer esse dado. Outro dado, após uma semana aí que foi muito ruim para o governo na CPI, o governo começa a debochar da CPI. Nós temos aí algumas entidades representativas que são ligadas ao governo e que já apresentaram críticas à CPI. O que a gente vê é o seguinte, o governo ele vem tentando distorcer para ver se a opinião pública entende. É mais ou menos isso, né? Exatamente. É justamente isso. O presidente ele tenta criar um discurso e uma retórica para justamente combater os pontos que a CPI está questionando. A questão da vacinação, a questão da cloroquina, e um dado que eu vejo que também ele é um dado mal utilizado, utiliza-se bastante o número de doses, primeiras doses aplicadas. Enquanto é necessário tomar-se 2 doses, então o ideal seria calcular o número de pessoas imunizadas. Isso. Aí sim nós teríamos um número fiel para demonstrar como está a vacinação, pois em muitos estados houve essa questão de uma crise em relação ao que as pessoas tomavam a primeira dose e ao procurarem o SUS para fazer para tomar a segunda dose, elas não tinham doses disponíveis para poder tomar. Então foi uma dificuldade, uma problemática, então o ideal seria se calcular o número de pessoas imunizadas. Acho que esse seria um dado mais factível, né? E real da situação. Isso, e o que eu li, esse dado hoje, de total de pessoas imunizadas, inclusive com as 2 doses, chega próximo a 10% da população. Que é muito pouco, muito pouco. Essa é a realidade. No próximo bloco, nós vamos discutir aí Copa América e política. O Análise dos Fatos tem a satisfação de receber novamente aqui para esse rico debate o analista político, advogado e sócio da Malta Advogados, Dr. Tarlen José. Dr. Tarlen, Copa América e política, né? É uma mistura nada agradável, né? Críticas, elogios de uma parte, como é que você está vendo esse processo? Nós vemos aí uma situação em que há uma CPI no Senado Federal investigando a atuação do governo em relação à pandemia, ao mesmo instante que, após 2 países da América do Sul se negarem, recusarem receber uma competição, né, sul-americana de seleções, o presidente Jair Bolsonaro, de forma muito célere, aceitou realizar essa competição no Brasil. Então a gente vê uma situação muito conflitante em relação à gestão da pandemia e com certeza isso repercutiu bastante no meio político. Embora seja uma competição futebolística ligada a um esporte, né, a gente vê isso impactar bastante no meio político e principalmente na CPI da pandemia. Do meu ponto de vista, ali inicialmente o presidente busca no futebol uma forma de retomar ali a sua avaliação positiva ou de estancar ali a sua queda de popularidade, de intenções de votos para o pleito de 2022. Então, a estratégia foi utilizar essa questão do futebol, já que o país é apaixonado por futebol, os brasileiros gostam muito, no meu primeiro ponto. Segundo ponto de vista, é intrigante você ver um presidente da República que não trabalhou por vacinas, que não procurou imunizar a população, de repente aceitar ser a sede desses jogos numa crise sanitária absurda que nós estamos vivendo aí, com quase 500 mil mortos. Ele não teve, como você falou, a mesma celeridade ali na aquisição de vacinas,
quanto teve no convite do futebol. A resposta do governo nesse sentido tem sido sempre a de que nós já estamos tendo aqui outros jogos, que está vindo inclusive jogadores de outras localidades, né? Mas esses outros jogos são jogos nacionais, são jogos que já estavam ocorrendo. A Copa América é o governo que decidiu ir atrás e trazer para cá. A gente vê essa situação que é conflitante. Nessa semana o senador Randolfo Rodrigues trouxe a informação de que a Pfizer encaminhou mais de 53 e-mails ao Poder Executivo para tentar viabilizar esse contrato para as vacinas. Mais de 6 meses na demora para responder esses contatos, essas tentativas de negociação, enquanto para a Copa América bastou-se 2 países recusar e ofertar ao presidente Jair Bolsonaro a realização dos jogos, e prontamente ele disse que entrou em contato com alguns ministros que estariam ligados a essa pauta, e todos receberam, foram positivos, e acatou de forma muito célere a realização dos jogos no Brasil. Isso é muito conflitante, isso traz uma ideia de que o presidente priorizou, ele deixou de priorizar as vacinas, mas priorizou realizar jogos no Brasil. E durante a pandemia, na CPI, isso com certeza também deve repercutir, principalmente com a possibilidade dos números de mortes aumentarem. Já discutiu-se a possibilidade de uma terceira onda no Brasil, e a gente tem esse risco de, justamente durante a realização dos Jogos da Copa América, o Brasil viver uma terceira onda. Então, acredito que seja até um pouco perigoso ao presidente assumir a responsabilidade de realizar os Jogos no Brasil. Essa é a minha análise também. Diante do calor do debate, eu percebi que a maioria da população ali, a gente fizemos até uma pesquisa, ela está contrária e receosa da realização desses jogos. Tivemos informação agora há pouco que a seleção brasileira anunciou que não vai participar. Ou seja, a estratégia do presidente de buscar no futebol uma forma de amenizar a sua situação, ela pode ir para uma outra via, não é isso? Exatamente. E a gente vê o próprio relator da CPI, o senador Randolfo, fazendo um apelo à CBF, ao próprio jogador Neymar, que comumente não se manifesta sobre questões políticas, mas nós vemos o relator da CPI fazer um apelo no início da primeira reunião da semana em relação à Copa América, para que os jogadores se manifestem, não apoiem, e a gente vê aí uma discussão política ligada ao esporte. E vemos que o Brasil, os brasileiros, em tese, não apoiam a realização dos jogos. Então, realmente, é uma decisão que o presidente Jair Bolsonaro tomou, que pode trazer mais problemas, mas vamos justamente ao ponto de que se cria um novo fato. No momento em que a CPI discute a questão da demora em fechar contratos e adquirir vacinas, há o novo fato da realização da Copa América, e muda um pouco o discurso e o assunto da CPI. De uma forma ou de outra, se cria um novo fato que muda, né, o assunto, a discussão em algo que pode impactar o governo, de uma forma muito mais agravante. Doutor Tarley, muito obrigado pela sua participação no Análise dos Fatos, né? É o seu segundo retorno, como sempre um debate muito rico. A gente contribui aí para a evolução do debate político no Brasil e para a evolução, inclusive, da cidadania política dos brasileiros. Eu agradeço novamente por mais um convite, por participar. Agradeço a todos vocês que acompanham o programa semanal, né? É um programa semanal. E é um prazer estar aqui, colaborar. Espero ser convidado novamente para a gente fazer mais discursos, debater os assuntos políticos que afetam a política brasileira e o dia a dia de todos os brasileiros. O bom debate constrói cidadania política. O bom debate, ele está longe ali de teses fundamentalistas, de narrativas falsas ou de defesa dos mandatários de plantão. O bom debate, ele analisa os fatos para construir aí a nossa evolução. Muito obrigado pela sua participação. Aperte o sino para que você possa receber as informações dos novos programas. Dê o seu like e até breve.